Bem, nós estamos aqui com a professora Rita de Cássia Alisa da Cruz. Eu queria iniciar agradecendo a professora, que é professora livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, pela gentileza em aceitar o convite da comissão para uma entrevista, não é? Que nós vamos realizar hoje, a partir de uma pergunta central, não é? E, nesse momento, eu passo a palavra ao doutorando Tiago de Oliveira para fazer a pergunta para a professora Rita. Olá. Bom, a pergunta central consiste em: o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora do programa pós-graduação em Geografia Humana? Bom, boa tarde, Fanny. Boa tarde, Tiago. É uma grande satisfação estar participando dessa entrevista, não é, dentro do contexto da celebração dos 50 anos de formalização do programa de pós-graduação em Geografia Humana, do qual faço parte desde o ano de 2004. Então, muito obrigada aos dois. Bom, eu fiz um breve esquema aqui para falar um pouco da minha trajetória no PPGH, né? Eu entrei no Departamento de Geografia como docente, ingressei em 2003. E o meu credenciamento no PPGH se deu logo na sequência, no ano de 2004. Portanto, há cerca de 17 anos, né? Eu vinha de uma experiência anterior, né, no setor privado, né? Eu comecei a minha carreira docente na iniciativa privada, em universidades particulares, no ensino superior privado, né? Mais ou menos durante 7 anos e meio, eu trabalhei em IESs particulares e entrei, então ingressei na USP, como eu disse, no ano de 2003. E, claro, né, ingressar na USP como docente é, sem dúvida, um divisor de águas, né? Eu tinha 12 anos de relacionamento com a USP como aluna, né, graduação, mestrado e doutorado, 7 anos e meio de experiência como docente em nível superior, né, e entro na USP e parece que eu estava começando tudo de novo, né, como se estivesse começando a engatinhar de novo, eu quero dizer. Né? Entrar na USP como docente é um desafio que só quem já passou por isso sabe o que significa, né? E, então, o meu credenciamento no PPGH, como eu disse, se deu no ano seguinte, em 2004, né? E também, como já mencionei aqui, é um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Tudo mudou em relação à minha experiência profissional, mas também, por óbvio, né, a minha existência, né, como pessoa, como cidadã brasileira e como geógrafa. Bom, logo de cara no PPGH, no primeiro processo seletivo que houve para admitir alunos no programa, eu fui aconselhada pela professora Sandra Lencioni a admitir uma quantidade expressiva de orientandos, porque isso, segundo ela, seria bom, porque me ajudaria já logo de cara a formar um grupo, né, de pesquisa com os orientandos. Então, eu entrei no programa em 2004 e logo em 2004 eu já admiti 5 orientandos de mestrado, né? Um desafio enorme, né? Mesmo eu tendo essa experiência anterior, e eu orientei também no mestrado, né, em universidade privada, não tem comparação, não tem paralelo, é completamente diferente do que eu vivi, né, no programa. Mas efetivamente foi muito bom ter seguido o conselho da Sandra, logo de cara, né, a partir de 2004, então formando esse primeiro grupo de orientandos, a gente começou a desenvolver reuniões, pesquisas. Então, eu mesma fui também me ambientando melhor num programa, né, entendendo de uma forma mais clara o peso, né, que era ser docente e orientadora num programa de excelência, como o PPGH, e, a partir dali, né, o trabalho de orientação, por exemplo, ele foi se desenvolvendo de uma forma bastante fluida, né, e os desafios foram sendo vencidos, aliás,
pouco a pouco, né? Hoje, passados 17 anos, eu orientei já mais de 20 mestrados, né? E 7 doutorados já completos, né? Então, é um caminho, né, que a gente vai trilhando, né, foi trilhando aos poucos e amadurecendo muito nesse processo, né? Isso do ponto de vista da orientação, né? Do ponto de vista da docência, como ministrante de disciplinas, sempre ministrei disciplinas na pós-graduação, desde o primeiro ano, né, como docente credenciada. Eu venho de uma trajetória de pesquisa no mestrado e doutorado, muito dentro do âmbito da abordagem geográfica do turismo, né? Então, quando eu ingressei no PPGH, quando me credenciei no programa, a primeira disciplina que eu criei era ligada às minhas pesquisas, né? Turismo e produção do espaço. O que também já denota uma característica, um traço muito marcante do PPGH, que é a liberdade que é dada aos professores para criar disciplinas novas, desenvolver essas disciplinas, criar outras. E, claro, isso tudo sempre conectado às pesquisas que a gente realiza, né? Que a gente desenvolve no programa. E, então, eu começo, né, minha trajetória no PPGH com disciplinas ligadas, né, com uma disciplina ligada às minhas pesquisas sobre turismo, que vinha já, na verdade, desde a graduação, passando pelo mestrado e pelo doutorado. Mas de uns anos para cá, né, eu desde muito cedo na minha formação em geografia, no DG, eu sempre tive muito interesse pelas questões de método, né? Então, eu sempre procurei estudar mais e conhecer mais o debate sobre método, e isso acabou me levando a criar uma disciplina sobre método na pós-graduação, que eu intitulei Método e Projeto em Geografia, né? E já há alguns anos, 7, 8 anos, eu venho ministrando essa disciplina no PPGH, e é uma disciplina que tem tido uma receptividade muito, muito boa por parte dos alunos, né? Eu recebo e-mails todo ano me perguntando se eu vou ministrar essa disciplina, e que é uma disciplina voltada para discutir o método a partir de uma questão pragmática, que é a construção de um projeto de pesquisa, né? Que é o ponto de partida para uma pesquisa. E eu sempre digo para os alunos, como digo para os meus orientandos, que é fundamental que eles tenham clareza do que eles não sabem, né? Saber o que não se sabe é o primeiro ponto, né? É um ponto de partida para se fazer pesquisa, porque a gente não faz pesquisa para provar coisas, a gente faz pesquisa, até podemos fazer pesquisa para provar coisas, mas também fazemos pesquisa para aprender coisas, né? Para conhecer coisas novas. E daí ser fundamental a gente saber construir um projeto de pesquisa consistente, coerente, pertinente e operacional, né? E isso me levou, então, do ponto de vista, né, da docência, a, nos últimos anos, ter insistido, né, no oferecimento dessa disciplina, método e projeto em geografia, que me dá muito prazer, muita satisfação ministrá-la todos os anos. Também do ponto de vista da pesquisa, né, embora do ponto de vista temático, a minha trajetória na geografia tenha estado muito ligada à abordagem geográfica do turismo, a minha inserção no departamento como docente é na área de geografia regional, que também esteve muito presente na minha formação na pós-graduação, né? No meu doutorado eu estudei a região Nordeste, né? E sempre estive atenta à literatura, à bibliografia sobre geografia regional, e eu entro no concurso de 2003 pelo campo, né, pelo subcampo da geografia regional. E a minha entrada no DG pela geografia regional me fez também construir no PPGH pontes entre a geografia regional e a abordagem geográfica do turismo, né?
E isso foi muito importante para mim, na minha trajetória como pesquisadora, né? Que acabou me levando, né, recentemente, 2019, a defender a minha tese de livre docência, em que isso fica muito claro, né, as pontes que eu construí, né, nessa trajetória no interior do PPGH, entre a geografia regional e a abordagem geográfica do turismo. Né. Mais precisamente, né, do ponto de vista da escolha, das escolhas teóricas, né, destacando os estudos do Neil Smith e do Harvey, né, sobre desenvolvimento geográfico desigual. Né. Nisso, foi assim, né, sob essa perspectiva, né, e esse interesse meu em conectar a geografia regional com a abordagem geográfica do turismo, que eu chego, né, então, a desenvolver nos últimos 10 anos uma pesquisa sobre desenvolvimento geográfico desigual na sua relação com a regionalização do espaço brasileiro e com o desenvolvimento do turismo em território brasileiro. Né? Claro que desse processo decorrem publicações, participação em eventos científicos no Brasil, fora do Brasil, né? E, então, isso para falar um pouco da questão da pesquisa, né, do desenvolvimento da pesquisa. Acho que tem coisas que são óbvias, mas talvez, como isso é uma entrevista, eventualmente seja pertinente falar sobre o que é óbvio. Né? Não é possível ser professor universitário sem fazer pesquisa. Não é possível ser professor num programa de pós-graduação em Geografia Humana sem fazer pesquisa permanentemente, né? Sem estudar muito, sem acompanhar os debates atuais, né, da geografia, para além da geografia, mas também de se apropriar do conhecimento produzido no passado. Né? E isso é uma busca permanente na nossa vida cotidiana como professores do DG e do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana. Eu tive também, né, ao longo desse percurso no PPGH, uma experiência riquíssima para mim, importantíssima, que foi o meu envolvimento com a gestão. Né? Eu fui vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana durante 2 anos, na gestão da professora Mônica Arroio, né, entre 2009 e 2011, e entre 2011 e 2015, eu fui coordenadora, né, do PPGH, portanto, por 2 gestões consecutivas. Isso significa, ao todo, eu fiquei 6 anos na gestão, né? Primeiro como vice-coordenadora, depois como coordenadora do PPGH. E somou-se ainda, dentro desse contexto, mais 1 ano e meio como vice-presidente da CPG, da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Essa experiência foi muito importante para a minha carreira acadêmica. Eu pude, né, conhecer muito, não só do PPGH, mas do sistema de pós-graduação brasileiro, pelas reuniões das quais eu participei, representando o nosso programa na CAPES, pela interação com outros coordenadores de todo o Brasil. Então, foi realmente uma experiência muito marcante na minha trajetória dentro do programa, e que eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho mesmo de ter sido coordenadora durante aqueles 4 anos e vice-coordenadora durante 2 anos. Né? Foi certamente uma experiência única, né, na minha carreira profissional. Eu gostaria de destacar, né, as redes de relacionamento acadêmico que eu pude construir, né, a partir dessas portas que se abriram para mim, né, como docente de um programa de excelência, né, um programa que está entre os melhores do país e do mundo também, né, eu diria. A título de exemplo, poderia citar a minha participação nos mestrados institucionais, no doutorado interinstitucional, que a gente está concluindo agora, por exemplo, um DINTER com a Unifespa, tivemos um MINTER com a Universidade
Estadual do Amazonas, tivemos um Minter, aliás, com a UEA foi um Minter-Dinter, foram 2 programas, né? Um mestrado interinstitucional e um doutorado interinstitucional, né? E tivemos também um Minter com o Cariri, né? E um dos, no meu caso particular, além de ter orientado um mestrando, né, que é professor da Universidade Regional do Cariri, hoje ele é meu doutorando, acabou de voltar para a pós-graduação, né, tendo se tornado um orientando meu de doutorado, o que mostra, né, que essa nucleação que o PPGH é capaz de fazer pelo território brasileiro, ela rende frutos muito, muito importantes, muito significativos, que valorizam, né, em grande medida o nosso trabalho. Né? A possibilidade de formar professores no Amazonas, contribuir para a formação, né, no Pará, né, ou em outros estados brasileiros, como nós almejamos, né, é uma experiência única, né? E eu tive também a oportunidade de coordenar um PROCAD casadinho com a Universidade Federal do Pará, que também teve a duração de 4 anos. E foi um trabalho muito, muito, muito interessante e rico, de intercâmbio de estudantes nossos que foram para lá, alunos da UFPA que vieram para cá, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado que fizeram estágios, né, no PPGH. Foi muito importante essa experiência também que aconteceu entre 2012 e 2015, né, durante 4 anos, com financiamento da CAPES. Né? E isso tudo tem muito a ver com o gigantismo do programa, com o fato de o PPGH ser um programa consolidado, que tem uma história, né, que nos dá um estofo, digamos assim, único, né, sem, por razões óbvias, desmerecer os outros programas de pós-graduação do Brasil. Eu não posso falar pelos outros, eu tenho de falar pelo programa que eu conheço por dentro, né, no qual eu fui formada, no qual eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, e do qual eu sou docente. Né? E o PPGH, ele tem todas essas qualidades inquestionáveis, que também, qualidades essas que são reconhecidas pelos nossos pares. Né? Isso também é importante de dizer. E aí, ainda eu acrescentaria na minha trajetória a minha inserção internacional. Né? Eu, a partir de 2010, então, eu ingresso em 2003 no DG, em 2004 eu me torno orientadora, credenciada no PPGH, e a partir de 2010 eu decidi me aproximar da International Geographical Union. Eu queria conhecer qual era o debate que estava sendo feito na geografia, né, internacional, especificamente também na chamada geografia do turismo. Né? E aí, então, a partir de 2010, eu fui a um encontro, né, em Israel, em Tel Aviv. Foi o primeiro encontro da IDU que eu participei. E, a partir dali, eu fui estreitando os laços com essa associação, né? E disso culminou, em 2018, no convite, eu recebi um convite em 2017, né, para compor a Tourism and Leisure Commission, né, da IDU, né, que é a Comissão Internacional de Turismo e Lazer da IDU. Essa comissão é formada por 10 membros e eu sou o único membro da América Latina que faz parte dessa comissão. Né? E isso tem a ver com a aproximação que eu tive em relação à IDU, no sentido, nessa busca, né, de conhecer melhor o que a geografia internacionalmente vinha discutindo, né, sobre geografia em geral, mas a geografia do turismo especificamente. Então, essa minha inserção, né, resultou nesse convite, como eu disse, recebido em 2017, depois de participar de eventos em Tel Aviv, na Polônia, na Cracóvia, em Moscou, e aí eu fui, então, convidada para participar como membro dessa comissão. Né? E hoje, como eu disse, né, represento o nosso programa, né, mundialmente,
a partir dessa iniciativa tomada em 2010. Também, a minha inserção no PPGH, é claro que ela explica, né, é ela que explica o fato de, em 2017, eu ter tido a experiência de ser docente visitante no EIREST, que é um instituto de pesquisa, né, e estudos em turismo, da Université Paris I Sorbonne, né? E eu fiquei, né, eu fui para Paris em 2017 como docente visitante durante um mês no EIREST, que foi também uma experiência muito importante para a minha carreira, porque a partir dali eu também pude estreitar os laços de pesquisa com alguns colegas, professores, não só franceses, mas também de outros países, mas especialmente no caso da França, né, com uma professora que é muito conhecida internacionalmente, que é a Maria Grabarry-Babá, que é diretora da cadeira de turismo da Unesco, né, uma especialista em patrimônio cultural, e desde 2017, né, eu fui convidada por ela para compor a comissão científica de uma revista que ela coordena, então eu sou membro da comissão científica da revista. Eu fui em 2019 para Paris a convite dela para uma banca de doutorado de uma orientanda dela, né, brasileira, e isso tudo é resultado, né, da minha inserção no PPGH e do meu amadurecimento como professora, como pesquisadora e como orientadora dentro desse programa, né? Existe uma professora Rita Cruz antes de entrar no Departamento de Geografia como docente e existe uma professora Rita Cruz depois de se tornar docente do Departamento de Geografia e do PPGH USP. Isso eu digo com toda convicção, com toda certeza. É um divisor de águas não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal, né? Para o meu amadurecimento como pessoa e como cidadã brasileira. Então, eu busquei aqui primeiro fazer essa grande síntese para vocês, mas fico aí à disposição para responder eventuais questões que vocês possam querer fazer a mim. Gostaria que você falasse um pouco da sua experiência no laboratório, né? Você é atual coordenadora do LERGEL, eu acho que o programa de pós-graduação tem muita sustentação, né, nos laboratórios, e esse laboratório em específico, que é o que você coordena atualmente, ele é importante, né? Como linha de pesquisa e como visibilidade do seu trabalho. Fanny, o LERGEL é também um desses momentos, né? Ele representa um desses momentos mais importantes da minha a coordenação do LERGEL, né? Representa um desses momentos mais importantes da minha trajetória no Departamento de Geografia. Eu estou na coordenação já há cerca de 4 anos, né? E nós temos buscado, né, não só fomentar o debate, a reflexão regional, né, nas nossas pesquisas entre nossos alunos, mas a gente tem, digamos assim, sempre colocado sob tensão esse debate regional, né? O que é o debate regional no século XXI, né? Então, o LERGEL é um laboratório pequeno, né? Mas é um laboratório que tem demonstrado nos últimos anos uma vivacidade, né, com uma participação efetiva dos estudantes de pós-graduação e de graduação, né, abrigando grupos de estudo que congregam alunos tanto da graduação quanto da pós-doutorandos, como foi o caso do Eudes Leopoldo, como foi o caso da Simone Afonso da Silva, né, que está agora concluindo o pós-doc sob a minha supervisão. E esses alunos engajados, né, numa reflexão crítica sobre a geografia regional, sobre o debate regional na contemporaneidade, eles têm contribuído de uma forma importante, né, para manter vivo
esse debate que se ressignifica a cada momento e a cada tempo, né? Eu vejo mais do que nunca, eu tenho estado muito engajada e envolvida com os estudos em geografia regional, né, fazendo parte também de grupos de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa recém-formado, né, que se chama Regional, sendo o AL com AL de América Latina. Né? Então, é um grupo com latino-americanos estudando geografia regional, ou refazendo, ressignificando o debate regional na geografia contemporânea. Né? Entre outros, fazem parte desse grupo o Ângelo Serpa, da Federal da Bahia, e o professor Rogério Rasber, né? assim como o professor Eudes, né? E a professora Sandra Lencioni. Né? Então, Fanny, sem dúvida alguma, o LEGEL é uma expressão, né, de que o debate regional ele permanece vivo e de que os laboratórios, né, seja, né, o LEGEL, assim como os outros laboratórios do nosso departamento, são ambientes muito propícios para o fomento à pesquisa, ao intercâmbio entre estudantes, à troca de experiências e à formação de novos pesquisadores, sem dúvida alguma. Talvez uma pergunta um pouco mais complicada. Você foi coordenadora do nosso programa e teve uma atuação extremamente dinâmica. O que você poderia falar para a gente sobre o desafio que está posto para o PPGH para o futuro? Realmente uma pergunta difícil, né, Fanny? Eu acho que não há um desafio, né? Eu acho que a gente tem vários desafios pela frente e esses desafios, alguns deles talvez apareçam como novos desafios ou talvez sejam também velhos desafios ressignificados pelo tempo. Quando eu fui coordenadora do programa, entre 2011 e 2015, nós vivemos um momento muito particular da história do Brasil e da história do ensino superior e da pesquisa no Brasil, né? Com amplas condições de fomento. Né? Nós estávamos ali entre o primeiro mandato do governo Lula e o início do segundo mandato do governo Lula, e então nós tivemos acesso a muitos recursos, tanto para bolsas como para o fomento a eventos, participação de alunos, né, em eventos internacionais. Então, foi um momento realmente muito particular e peculiar da história da pós-graduação brasileira, né? Na verdade, da história do ensino superior no Brasil e da pós-graduação particularmente. A partir de 2015, foi o ano que eu deixei a coordenação, nós vimos acompanhando um desmonte do ensino universitário público, de um modo geral, e de um desmonte da pós-graduação, especificamente. E esse desmonte ele tem vários sentidos. Né? Não é só a questão da falta de recursos, é a falta de respeito, é a falta de políticas efetivas para a inserção, a ampliação, por exemplo, do acesso à pós-graduação, a ausência de fomento, por óbvio, ela é importantíssima, porque ela atinge os alunos mais pobres, né? Então, por isso a questão do fomento se torna tão relevante, né? Mas não é um único problema. Né? E, claro, os últimos 2 anos e meio, acho que nem precisaria dizer, né? Não só vocês, como todos os professores, estudantes de pós-graduação hoje inseridos nas universidades públicas brasileiras, sabem muito bem o desmonte que tem acontecido, né, no atual governo em relação às políticas, e aí eu estou falando das políticas de um modo geral, né, para pós-graduação. E aí, portanto, né, Fanny, os desafios que se colocam são de diversas naturezas. Dar continuidade a essa nucleação que a gente conseguiu fazer de uma forma tão efetiva e tão positiva ao longo da década passada, né? Com o Minter, com o Dinter, com o Procad, né? Isso tudo tem
relação direta com o fomento, né? A possibilidade de a gente, então, dar continuidade a esse processo de nucleação, a inserção de alunos com menor poder aquisitivo, e isso só é possível se a gente tem bolsas de estudo. E, então, eu acho que são muitos desafios, vários deles ligados à questão do fomento. Mas eu acho que o principal desafio que a gente tem é o de manter em pé, né, e manter transparente uma ideia e uma imagem sobre o que é a pós-graduação estricto sensu numa universidade pública, né? O que é fazer pesquisa numa universidade pública. Nós vivemos hoje sob um ataque violento, né, ao pensamento crítico, à universidade pública, e este talvez seja o maior de todos os desafios que nós temos, né, que é continuar trabalhando, lutando cotidianamente para defender, né, a universidade pública e gratuita, né, e a ciência como uma das mais importantes saídas, talvez a única saída para uma sociedade tão desigual como a nossa. Professora Rita, foi um prazer ouvi-la, agradeço muito. Então, eu e o Tiago desejamos tudo de bom para você e, mais uma vez, agradecemos a sua participação e a sua disposição. Eu agradeço também muito, Fanny e Tiago, pela atenção, e é uma satisfação falar do programa que eu trabalho. Eu tenho muito orgulho de ser docente do DG, da FEFELESH e da USP, e, claro, do PPGH. Um beijo para vocês.